Bem-vindos, eu me chamo Viviane, sou a presidente da Locus e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais cláusulas dos contratos. Nos módulos anteriores falamos sobre os principais documentos para abrir uma empresa, também sobre os principais modelos de contrato. Nesse vídeo falarei um pouquinho sobre as principais cláusulas de um contrato. Quando falamos de um contrato, a principal cláusula é o objeto. No objeto estabelecemos qual será a relação jurídica e os principais detalhes do que será prestado, do que será vendido, de toda a relação estabelecida no contrato. Pensando nisso, é extremamente importante detalhar o que está incluso e também o que não está incluso, evitando assim desalinhamentos entre as partes. Além de um objeto bem claro, um bom contrato também vai definir as obrigações das partes, ou seja, o que cada um ficará responsável por executar ou não realizar. Além de um objeto bem definido, um bom contrato deve trazer qual a obrigação de cada parte, ou seja, quem é responsável pelo que na relação jurídica, quem será responsável por comprar materiais ou quem precisa seguir um protocolo específico. Todas as obrigações devem estar bem documentadas, assim evitando qualquer desalinhamento eventual no contrato. Uma vez definidas quais as obrigações das partes, é importante estipular multas caso essas obrigações não sejam cumpridas. Ou seja, caso uma das partes atrase informações ou não entregue as etapas do projeto como deveria, é preciso que existam sanções e elas devem ser estabelecidas no momento da elaboração do contrato. Nesse momento, é muito importante alinhar tudo entre as partes e definir porcentagens ou valores para cada multa. Pensando nas porcentagens e valores, existem algumas limitações legais. Por exemplo, recomenda-se que a multa não ultrapasse 10% do valor total do contrato e, de acordo com o Código do Consumidor, as multas de mora decorrente de atrasos no pagamento não poderão ser superiores a 2% do valor não pago. Basicamente, quando se trata de contratos, as multas vão estar relacionadas a atrasos em entregas, pagamento ou no descumprimento de alguma obrigação. Bom, já abordamos o objeto, as obrigações e as multas. Agora é importante falar um pouquinho sobre resilição e rescisão. Primeiramente, é importante deixar bem claro a diferença e o que significa cada uma. A resilição, ela é a desistência imotivada das partes, ou seja, o contrato está correndo normalmente e uma das partes decide não dar continuidade à relação jurídica. Já a rescisão, uma das partes cometeu uma falha, não cumpriu com uma obrigação e, com um motivo, a outra parte decide por rescindir o contrato. Nesses casos, as partes possuem autonomia para estipular multas em caso de rescisão e resilição, estipulando valores ou até mesmo estipulando cláusulas que não prevêem multas caso ocorra uma resilição ou uma rescisão. No entanto, é sempre interessante adicionar uma cláusula que exija uma notificação prévia de ao menos 15 dias nesses casos. Além desses blocos mais padrões como objetos, obrigações, multas, rescisão e resilição, é interessante acrescentar nos contratos blocos de cláusulas referentes à própria relação, como confidencialidade, proteção de propriedade intelectual, a depender do objeto do contrato. Na elaboração das cláusulas, o importante é entender o que faz sentido para a relação jurídica. Não existe necessariamente um roteiro ou um esqueleto a ser seguido. O importante é entender o que faz sentido para as partes e alinhar tudo no contrato. Enfim, pessoal, esse é o último módulo do nosso curso de segurança jurídica. Gostaria de agradecer vocês por acompanharem e também parabenizar pela preocupação jurídica com seu negócio. Espero que tenham gostado do conteúdo. A Locus Juris está sempre aqui à disposição caso vocês tenham dúvida com qualquer um dos assuntos tratados. Muito obrigada e não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar.